A paz do Senhor Jesus. Gostaria hoje de compartilhar algo aqui da parte de Deus. Convido cada um dos meus amados e queridos irmãos para mais uma live ao vivo. O tema da mensagem de hoje é o caos se espalha em todo o mundo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Período de caos, período de sofrimento, período de tormento. Quem está entrando, agradeço. Que a paz do Senhor se faça presente e que o Espírito Santo possa falar com você que está entrando na live e está já se preparando aí para ouvir a palavra de Deus neste exato momento agora. Que, irmãos, a coisa cada vez mais está apertada. Muitas coisas virão, muitos sinais nós iremos presenciar neste ano de 2020. Fevereiro já está se findando. Estamos findando o mês de fevereiro, já estamos entrando para o mês de março. E por um lado eu sou grata a Deus por ainda permanecer viva, porque nosso Criador, nosso Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo Deus é bom. Muitas coisas estão rapidamente sendo anunciadas. Vai vir mais coisas que vão ser anunciadas. Se você tem comunhão, intimidade com o Espírito Santo, preste bem atenção nas palavras que saem da minha boca nas lives. Porque nada é tirado da minha cabeça. Tudo é um estudo profundo nas Sagradas Escrituras. E tudo é uma revelação da parte do Criador. E quando eu venho aqui, eu não venho para inventar nada. Quando Ele me traz aqui para gravar esses vídeos, não é para ficar inventando nada, não é para enganar com ninguém, não é para levar curtida, não é para ser vista. Porque eu não quero ser vista. Eu quero que vejam Jesus que está em mim. É Ele que eu quero que as pessoas vejam na face da terra dos vivos, não eu. Porque eu não sou nada. Quem tem que aparecer é Jesus, não eu. Porque eu não sou nada. Nós estamos ouvindo muitos anúncios de caos, anúncios de escassez já de alimento. Em breve, o Brasil vai passar fome. Tá? Sem medo de falar, eu falo isso, porque o Espírito Santo já tem me passado tudo isso que vou falar aqui, todas essas coisas aqui que vou compartilhar. Felizmente tem muitos que precisam despertar, não estão acordados, não estão nem imaginando as coisas que virão, porque estão fora do Espírito. Não estão com suas vidas ligadas no mundo espiritual, mas estão totalmente com as suas vidas ligadas aqui no mundo terreno. Estão totalmente crendo naquilo que é impossível para o homem realizar. Porque as coisas aqui na terra dos vivos, meus queridos irmãos, é impossível o homem realizar as coisas aqui na terra sozinho. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas quando existe um homem de Deus, uma mulher de Deus, governando a nação, o povo se alegra. A nação, a terra toda se enche de alegria. Mas quando um ímpio governa toda, ela geme.
quando o ímpio governa, a nação toda se perde. Irmão, eu não posso te indicar igrejas que seja boa para você cultuar. Porque primeiramente eu quero te dizer que não existe denominações boas. Igreja perfeita aqui na terra dos seres vivos não vai existir. Nenhum tipo de denominação e nem tampouco igreja perfeita não existe aqui na terra. A única igreja perfeita que existirá e que é para todo sempre, ela se encontra no céu. Você é templo do Espírito Santo, irmão. Você pode buscar o Criador em qualquer lugar que você esteja. Você pode Salvador até no teu quarto. Você pode cultuar reunindo com os teus familiares. Você pode cultuar ao Eterno, realizando devocionais, se reunindo com os amigos. É o mais importante. Se reunir com nossos parentes é muito mais importante do que estar ao redor de pessoas escarnecedoras, meu irmão. Porque brevemente, assim como vai entrar em escassez toda a nação de alimento físico, também a nação vai presenciar a escassez do alimento espiritual. As igrejas hoje, elas estão cultuando eu não sei o que, mas eu acho melhor você procurar. Te indico, eu não vou te falar. Eu falei aqui o que o Espírito Santo está me passando aqui para falar para você. Mas peça a direção do Espírito de Deus. Peça direção dele, peça inspiração a ele, que ele vai te direcionar. Eu creio que ele vai te dizer qual o melhor lugar para você cultuar, mas na minha opinião, o melhor lugar para se cultuar é entre os irmãos, se reunindo somente com aqueles que querem mesmo realmente algo com o Criador. O tema da mensagem hoje é essa aqui, que vou dizer agora. O caos se espalha em todo o mundo. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, tudo se cumprindo ao redor de nós. Agora há pouco eu estava, logo pela manhã eu havia saído e debaixo de uma chuva que desceu, eu estava caminhando nas ruas de Manaus. E aí me deparei com hotéis no centro da cidade de Manaus. E aí eu olhei para dentro daqueles hotéis do centro da cidade de Manaus. E o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração. Que logo, logo, todos os hotéis vão se fechar. Muitas portas irão se fechar. Muitas portas irão se fechar. Escute o que está. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Logo, logo, muitas portas se fecharão. E aí você me diz, mas já está se fechando muitas portas. Em alguns lugares já está fechando algumas portas. Todas as portas, muitas portas em alguns lugares já estão se fechando. Mas existem lugares que ainda faltam serem fechadas as portas.
E eu olhava assim para dentro do hotel, no centro da cidade, de pousadas. E o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração. No exato momento, fiquei olhando, fiquei pensativa naquilo. E fiquei pensando. E ao mesmo tempo sentindo muita forte dor no meu coração. Agora há pouco eu estava aqui agora há pouco, estava olhando o meu Instagram. E aí eu gosto de olhar os stories dos amigos no Instagram. E aí eu fiquei olhando o story de um jornalista que gosto muito de quando a reportagem deste jornalista, quando ele está na apresentação do jornal. E aí ele postou no story dele que ele estava lá na Feira da Cidade Moderna aqui de Manaus, Amazonas. E aí eu vi aquilo, sabe, aquele aperto tão grande dentro do meu coração. E aquilo rapidamente veio para mim. Que a Feira da Cidade da Manaus Moderna veio bem perfeito dentro do meu coração. Que a Feira da Manaus Moderna iria sofrer uma queda. E aí eu fiquei com aquilo, sabe? Aí rapidamente eu desliguei o celular, não quis mais ver. Dei atenção totalmente para o Divino Espírito Santo começar a falar no meu coração. Comecei abaixei a cabeça e fiquei pensando, fiquei pensativa. E aí aquilo veio e aquilo dentro do meu coração começava a doer. Começava a sentir aquele aperto dentro de mim. O mesmo aperto que eu senti no dia das eleições de 2018. Quando foi para votar. O mesmo aperto que eu senti, eu senti dentro do meu coração. Né? E aí fiquei naquilo. E isso eu chorei muito. Chorei bastante aqui. Porque haverá períodos difíceis. Haverá momentos difíceis. Todas as nações sofrerão com muita força momentos difíceis, momentos dificultosos que virão. O vento de Deus está sendo soprado. O vento de Deus está sendo soprado entre os 4 lugares desta nação. O vento de Deus, o vento da maldição. Só existe uma cidade que ainda não presenciou deste vento. E esta cidade é a cidade do povo escolhido. Essa cidade sofrerá o vento, receberá, não sofrerá, receberá
o vento do avivamento. Eu creio. Eu creio que tudo isso que nós estamos vivenciando na terra, isso não é o fim. Nós não podemos fugir. Nós temos que ficar num lugar onde Deus tem falado para nós ficarmos. Nós não devemos fugir com medo. Nós não devemos ter temor, porque Deus guarda os seus. Eu creio. Lógico que eu e você, nós estamos preocupados com tudo isso que nós estamos presenciando, porque nós somos seres humanos. Eu, com toda sinceridade, falarei aqui a vocês agora, neste exato momento. Tem vezes que logo quando eu comecei a ouvir essas notícias, essas coisas, eu, com toda sinceridade, eu me desesperei. Me desesperei porque eu sou ser humano. Me preocupei porque eu sou ser humano. Me preocupo não somente comigo, mas me preocupo com os meus descendentes, com os meus amigos. Só que sempre o Espírito Santo, com a sua bondade e paciência, ele chega a falar a mim: não te preocupes, não temas, pois eu cuido de vós, eu cuido de ti e cuido dos teus. E a mesma coisa, o Espírito Santo me manda falar a você que está me acompanhando nessa live. Não se preocupes com esses noticiários que você está presenciando, com essas notícias que estão sendo anunciadas nas mídias, nas redes sociais, nos noticiários, nos documentários. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita. Mas tu e eu, nós não seremos atingidos. Sabe por quê? Porque a mão forte de Deus está sobre nós, está nos guardando. Há muitos anos atrás, a nação presenciou pestes que também matou milhões de pessoas. Muitos anos atrás, todas as nações sofreram por enfermidades que também assolou como uma pandemia e se alastrou por todas as nações. E milhões de pessoas morreram, perderam sua vida. Mas aqueles que estavam debaixo da cobertura espiritual foram guardados. Eu creio que as coisas más que assolam a face da terra, elas só tocam e se prevalecem na vida de alguém quando Deus permite. Eu creio que as coisas ruins, as enfermidades, só se aproxima dos seres humanos quando o Criador permite que venha acontecer. E na minha visão eu vejo que tudo isso que nós estamos presenciando diante dos nossos olhos, tudo foi com a permissão do Criador. Tudo foi com a permissão do Eterno. Porque o mal, ele não pode tocar na igreja de Deus, se Deus não permitir que ele toque. A peste não pode se alastrar
em meio à humanidade, se Deus não permitir que ela venha se alastrar. A enfermidade não pode alcançar, em geral, a humanidade se o Criador não permitir que a enfermidade venha alcançar o seu povo. E na minha visão, eu vejo isso. Que tudo isso que nós estamos presenciando, tudo isso foi com a permissão divina do céu. Haverá um tempo que Deus vai retirar com seus escolhidos da face da terra. Não estou falando aqui de arrebatamento. Porque esse arrebatamento não é agora. O arrebatamento da igreja não é agora. Nós não sabemos quando será o arrebatamento. Os anjos não sabem o dia, e nem o Filho. Somente nosso Deus, nosso Pai, que sabe. Mas haverá um momento que Deus vai ter que retirar com seus escolhidos do lugar, desse lugar onde nós estamos, da cidade onde nós habitamos. Sabe por que existem algumas cidades que não foram assoladas? Sabe por que algumas cidades não foram assoladas? Por causa que os escolhidos de você, por causa de mim. E por isso que Deus ainda não retirou. É por isso que Deus ainda não enviou o caos. Esse caos que nós estamos vendo que se espalhando em todo o mundo, vai se espalhar ainda mais. 15 dias já as pessoas, os médicos já estão dando 15 dias para esse vírus se espalhar. Haverá uma redução em massa, com mais força. Estou falando isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é o Pai quem passa para mim tudo isso. Anos atrás, o mundo todo presenciou muitos tipos de doenças, muitos tipos de enfermidade que matava muitas pessoas, que saiu matando muita gente. Hoje, agora, no século XXI, estamos presenciando isso. Mas Deus nos diz, através da sua palavra, que nós não devemos fugir com medo dessas coisas. Nós que estamos debaixo de uma cobertura espiritual, nós que somos escolhidos de Deus, escolhidos por Ele, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Nós estamos guardados debaixo das asas de Deus. Nós estamos escondidos debaixo das asas de Deus Altíssimo. O mal não pode tocar em nós, se não for da permissão do Criador. Deus nos chamou para perseverarmos juntos e vencermos. A luta que estamos é uma luta entre as potestades do inferno, o maligno. O Brasil está debaixo de uma magia negra, de uma maldade, de uma coisa assim que vem debaixo das profundezas das trevas. Em todos os momentos
Existem trabalhos feitos para o Brasil. Eu creio nisso que está saindo da minha boca agora. Eu acredito. Porque coisas boas não vêm. Em 2020 vão se cumprir, vão acontecer. E Deus nos diz assim que nós não devemos fugir com medo de nada disso, porque isso não vai nos atingir. Todos nós que estamos debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo da autoridade de Deus, debaixo do esconderijo do Altíssimo, o mal não está nos vendo. Creia nisso. Todo aquele que tem a marca, o selo na fronte aqui, o mal não tocará nem chegará perto. Ele só chega perto se o Criador permitir que ele chegue. O mal só se prevalece na vida da Igreja de Jesus Cristo se Deus permitir que ele venha se prevalecer. Deus nos chama para sermos corajosos e não fugir com medo dessas coisas. Eu, com toda sinceridade, quando eu recebi e vi todas essas notícias, eu me desesperei, me assustei. E aí comecei a orar, pedindo para que Deus viesse guardar meus amigos, os meus irmãos que também são escolhidos como eu, escolhidos de Deus, porque Deus sabe aqueles que Ele escolheu. Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. E eu comecei a orar. E Deus rapidamente, com a sua bondade e paciência, falou a mim: não se desespere. Filha, não se desespere. Não perturbe teu coração. Não angustie teu coração. Não entre em desespero. Porque eu estou cuidando de você. Estou cuidando daqueles que eu escolhi. Eu estou cuidando daqueles que estão debaixo da minha cobertura, que estão debaixo da minha luz. Eu estou cuidando. Sabe, meus amados irmãos, quando eu ouvi isso da parte de Deus dentro do meu coração, nitidamente, eu comecei a, sabe, eu sem palavras para falar. Eu comecei a ficar nesse exato momento que você está me vendo. Sabe, as pessoas estão tão cegas que elas não estão vendo. É como se elas estivessem com uma venda assim tapando seus olhos. Como se algo tapasse sua visão. É como se alguma coisa envolvesse e cercasse a visão dessas pessoas que estão cegas. Porque elas estão acreditando em algo que não passa de algo para enganar. Que não passa de estratégias
de Satanás. Essas pessoas estão tão cegas que não estão nem sabendo para onde elas vão, sabe? Isso tudo é tão triste. Chega quando eu começo a falar isso aqui, é o coração da gente chegar perto. A gente começa a sentir assim, um aperto tão forte dentro do nosso coração que começa a doer no exterior por causa da cegueira dessas pessoas. Elas estão tão cegas que elas não olham nem para a direção de onde elas estão. Elas estão tão cegas que elas não percebem para onde o rumo, para onde elas estão indo, para onde é que elas estão sendo levadas. Anos atrás nós navegamos, o país navegou também no sofrimento, muitos anos atrás. O país vivenciou vários tipos de caos, navegou para o caos. A mesma coisa é o Brasil. O Brasil está navegando para o caos. E este caos está se tornando uma epidemia e breve se tornará uma pandemia. E esse caos vai se espalhar com mais força. E infelizmente, 1/3 da parte das pessoas morrerão. O Espírito Santo, através da sua palavra, tem me revelado que muitas vidas iriam ser dizimadas. Muitas coisas iriam acontecer. E não é só de agora que eu faço lives aqui. Há muito tempo venho fazendo. E o que as pessoas só fazem fazer é me criticar. Mas não olha e não presta atenção nas coisas que estão diante dos olhos dela. Porque não querem saber. A verdade hoje para a igreja se tornou mentira. E a mentira hoje para a igreja se tornou verdade. Inversão de valores. A moeda se inverteu. Aquilo que antes era verdadeiro se passou teoria da conspiração. Passou a ser teoria da conspiração. E tudo aquilo que na época era mentira se tornou verdade. É incrível como o jeito das pessoas levam as coisas. As pessoas, elas estão tão cegas espiritualmente que elas não conseguem ver para onde é que elas estão andando. Nem percebem que elas estão caminhando para o inferno juntamente com seus líderes. E estão achando que estão caminhando para o céu, para o caminho estreito, para o lugar da estrada estreita, mas que na verdade não estão. Na época de Moisés, a história de Deus fala na Bíblia Sagrada que o povo do Egito rodeou a terra, o deserto, por 40 anos. Vagou ali no deserto do Egito por 40 anos. Por 40 anos o povo rodeou
fugiu com medo, fugia com medo, rodeava 40 anos, lamentavam 40 anos, reclamavam 40 anos, viam todos os sinais de Deus, mas continuavam incrédulos. Viam que Deus usava o profeta Moisés para realizar todos aqueles sinais, através dos dons que não pertenciam a Moisés e sim o Criador. Deus usava também, além de Moisés, usava o seu irmão Arão para fazer todas as coisas, e aquele povo via todos os sinais, mas continuava incrédulos, continuava não acreditando, continuava querendo navegar, continuava querendo voltar para o Egito, porque lá no Egito as cebolas eram agradáveis, a carne era boa, a bebida era gostosa lá no Egito, os limões do Egito eram cheios de água, né? Maravilhosos. Se apertava os limões para pôr na carne, na comida, eram bons. No Egito não faltava nada, tinha coisa boa, tinha comida agradável, tinha refeição de última hora no Egito, tinha coisas boas. Lá no Egito eram tratados de maneira perfeita, de uma maneira assim bem, como é que eu posso dizer aqui? De uma maneira assim bem delicada. Não faltava nada para eles lá no Egito. Eles tinham tudo lá no Egito. Mas teve um tempo que Deus teve que usar Moisés e o seu irmão Arão para cumprir da promessa de tirar o povo do Egito, de abrir a terra prometida para que o seu povo viesse passar. E assim então Moisés fez conforme Deus havia dito para ele fazer. E assim sucessivamente Moisés foi até Faraó e pediu para que Faraó resgatasse o povo de Deus, o povo que era de Deus e que também era o seu povo, seus irmãos, e que Deus havia dado uma ordem. Moisés foi até Faraó e disse que Faraó soltasse do povo de Deus do Egito. E Moisés falou a Faraó que liberasse o povo do Egito para que eles fossem adorar ao verdadeiro Deus dos hebreus. E o que Faraó fez? Faraó endureceu o coração. Viu todos os sinais, mas endureceu o coração. O povo de Deus também viu todos os sinais acontecendo e também com os seus corações continuaram com os seus corações endurecidos. Viam tudo, mas continuavam desacreditando. A mesma coisa é aqui nos nossos dias atuais. Essa geração hoje está vendo tudo que o Criador está fazendo na Terra. A criação está vendo desde o início da construção do universo. Está vendo o que Deus está fazendo. Mas continua na incredulidade. Continua tudo descrente, desacreditando, não querendo ver de forma alguma. Estão navegando para a perdição, estão navegando no deserto, estão navegando no profundo, na lama, estão navegando no pecado, mas estão vendo os sinais do alto, estão vendo que o Espírito do Senhor está usando os seus atalaias, os seus profetas,
para falar o que está no seu coração e continuam descrentes de tudo, não acreditando em nada. Estão dando mais valor. Jesus, eu vou falar. Já estou começando a falar o que tu está mandando. As pessoas estão dando mais valor para profecias mentirosas do que para profecias verdadeiras que são da parte de Deus. As pessoas estão crendo mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. As pessoas estão tão cegas que elas estão acreditando mais no que o homem fala, no que o homem diz, no que o homem faz e naquilo que o homem indica fazer, do que acreditar no que Deus manda, no que Deus fala, no que Deus diz através do seu Espírito. Eu quero dizer para você, Deus existe. Ele existe. Eu quero te dizer, se ele não existisse, você e eu, nós não estaríamos aqui vivos. Vou repetir novamente para você que tem a mania de estar dizendo que Deus não existe. Que se Deus existisse, o mundo não estaria assim. Eu quero dizer para você, Deus existe. E Ele te ouve, Ele te vê. Mas eu não vejo Deus. Claro, Ele é invisível, mas Ele existe. Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou de novo. Ele ressuscitou novamente. Ele não morreu e ficou lá. Não, no túmulo. Ele não ficou. Ele morreu, mas Ele não ficou lá no túmulo. Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Sabe quem foi que ressuscitou o nosso Pai? O nosso Criador, o Criador de todas as coisas que nós presenciamos aqui na Terra dos Vivos? Foi o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que foi quem ressuscitou Jesus Cristo. Se você for lá na túmula, aonde o corpo de Cristo estava, e aí eu te pergunto, se você for lá, você vai ver o corpo de Jesus Cristo lá? Não. Se você for até Israel e entrar no túmulo de Jerusalém, você não vai ver o corpo de Cristo lá mais. Porque Jesus Cristo não está morto. Ele vive e Ele existe. E quem está fazendo tudo isso, dando permissão para todas essas coisas acontecer na terra, é Ele. É o Pai. Sabe por que o Pai está fazendo tudo isso acontecer na face da terra? Para que você venha se arrepender do seu pecado, da escolha que você fez. Porque você que é o culpado. Você que é culpado, não é Deus não que é culpado não. Eu já ouvi dizer, é Deus o culpado disso estar acontecendo. Eu já ouvi gente falar. Eu já ouvi crentes dizer isso. É Deus é o culpado disso, tudo está acontecendo no país. Eu quero dizer que não é. Não é o meu Criador que é o culpado disso, tudo está acontecendo. O culpado de tudo isso acontecer somos nós. Com a nossa ignorância, com a nossa arrogância, com a nossa ira, com a nossa estupidez. E muitas das vezes nós não queremos aceitar o melhor de Deus para nós. Às vezes eu fico pensando assim, lendo as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus conta a história de dois tipos de promessa. Primeiro, a promessa da bênção. E segundo, a promessa da maldição. Só que as pessoas fazem isso totalmente ao contrário. Mas é a maldição do que a bênção.
O povo prefere mais a maldição que está escrito na palavra do que a bênção vinda de Deus que está também escrita na palavra. Está tudo confuso. Tudo confuso. Tudo confuso está nos últimos dias. Deus vai começar a limpar o seu ministério. Vai começar a tirar aqueles profetas que não têm parte com ele. Não se aborrece com essas palavras que estão saindo da minha boca, não. Porque não sou eu a quem estou falando, e sim é ele quem está me usando aqui para falar. Eu sou apenas um vaso miserável, pobre e pecador. Eu sempre falo aqui. Eu também tenho um pecado igualmente você. Eu peco, eu falho, eu erro. Eu sou falha. Não quero ser melhor do que ninguém. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sei melhor do que ninguém. Não quero me achar melhor do que ninguém. Eu não quero aqui me achar Santa Roma. Não. Porque eu não sou Santa Roma. Eu sou um vaso miserável, de barro, pecador, que Deus insiste em usar para falar da sua palavra, para falar aquilo que Ele quer falar para a sua igreja. Não pense que eu quero ser melhor do que você. Por que não? Eu não quero isso. Eu quero compartilhar aqui uma mensagem que me foi dada da parte de Deus. O caos, o tema dela é o caos se espalha em todo o mundo. Escute isso aqui. Quando eu ouvi essa mensagem da parte de Deus, no meu coração, ele me fez chorar de alegria. Sabe, eu senti, quando eu ouvi essa mensagem de Deus, eu senti meu coração assim sorrindo de alegria. Eu senti como se dentro do meu coração estivesse uma boca sorrindo lá dentro. Um negócio assim que eu não sei explicar. E ao mesmo tempo ele me balançava com muita força. O meu corpo todo aqui, o tronco, da cabeça até o tronco, começou a se arrepiar. Escute isso aqui, essa mensagem da parte de Deus. Chegou, chorava. E agora eu tô assistindo as lágrimas cair dos meus olhos, porque eu tô sentindo Ele, que Ele está aqui. Ele sempre está ao meu lado. O tema da mensagem: caos espalha em todo o mundo. Mensagem do Senhor, me dada no dia 6 de fevereiro de 2020. Filha do Altíssimo, sou eu, seu Redentor e Rei, o servo sofredor, mas também o mestre de toda a criação. Eu vivi, morri e ressuscitei, para que todos os que creem e andem nos meus caminhos sejam salvos. Filha do Rei
e para todos aqueles que me amam, que vivem de acordo com a minha palavra e que confiam em mim e obedecem às minhas instruções. O único caminho agora é o caminho do Mestre. Claramente o caos se espalha pelo mundo e o medo aperta o coração de todos aqueles que não andam intimamente comigo. É justamente isso. Minha palavra diz que o coração dos homens falhará pelo que virá à terra. E agora está aqui. Eu sou a única luz na tempestade. O único Criador que pode oferecer paz e proteção. Enquanto os julgamentos continuam a cair com cada vez mais severidade, aqueles que ainda se recusam a ver a escrita na parede, cujos olhos e ouvidos espirituais estão fechados à minha voz e aos meus caminhos, só conhecerão o medo e o terror, a destruição e a morte. Eu dei tempo mais que suficiente, avisos mais que suficientes por tanto tempo. A linha traçada entre aqueles que se mantêm firmes na fé e usam suas armaduras firmemente todos os dias, daqueles que se afundam em complacência, calor morno, apatia e negação. Meu retorno é inegavelmente próximo, mas a maioria se recusa a aceitar a realidade de minhas verdades e simplesmente se contentará com a ilusão de que o julgamento não está aqui e a vida continuará como normal. Vou lhe dizer novamente, nada é o que parece, e o maior engano de todos os tempos está prestes a ocorrer. E infelizmente, porém, para muitos, isso é tarde demais. Inúmeros incontáveis sofrerão as consequências de viver uma vida sem ter assumido total comprometimento comigo. Eles não serão capazes de discernir a verdade das mentiras ou as exibições do sobrenatural que são causadas por Satanás, dos verdadeiros movimentos do meu espírito através da terra nos meus escolhidos. Eu disse que essas coisas viriam e agora elas estão aqui. Não tema. Olha o que Jesus fala para nós. Não tema e não perca a esperança. Eu estou com você na tempestade. Eu tenho que continuar para você. Nada acontecerá sem o meu conhecimento. E cumprirei todas as promessas que lhe fiz. O teu caminho é o caminho do Mestre. E como a terra e tudo nela sucumbe às trevas, meus embaixadores, como seu rei, brilharão em meu esplendor e exibirão uma glória na terra que nunca foi vista antes. Sei que seus corações estão profundamente tristes com o que está acontecendo, no mero nível de maldade que prevalece agora, como também meu coração. Mas isso deve apenas dizer a você o quão perto você está de ser transformado em minha presença e o quão curto é o seu tempo agora. Orem por aqueles que morrem repentinamente, por aqueles que ainda não me conhecem e continuam a orar para serem usados poderosamente para salvar mais dos perdidos. Honrarei suas orações. Em
me moverei-me poderosamente à medida que as orações dos meus justos aproveitam muito. Lembre-se de que meus caminhos são mais elevados que os seus e que meu plano é perfeito. Lembre-se sempre disso. Logo você terá o entendimento de que tudo ficará claro. Confie em meus filhos e filhas e obedeça a todo custo. Você herdará o reino de meu Pai e ouvirá as palavras: bem feito, servo bom e fiel. Você foi fiel em algumas coisas e eu te farei governante de muitas coisas. Entre na alegria do Senhor. E ele me deu esses versículos aqui, que se encontram em Lucas, capítulo 21, versículo 26. Vou aqui abrir a Bíblia e ler para vocês. Me perdoe por lagrimar aqui, porque eu sinto o Pai falando através desta mensagem. É Deus falando com cada um dos seus escolhidos. Meu ombro aqui, esse lado do ombro está tremendo. Estou sentindo a presença dele aqui. Ele está aqui. Só vim aqui e estou ao vivo porque ele mandou. Eu gosto muito de falar de Jesus. Lucas capítulo 21. Deixa eu ver. Versículo 26. Olha lá o que o texto nos diz. Eu fico com pessoas aqui me acompanhando, mesmo que se não crer, para mim a semente já está sendo dada. Lucas capítulo 21, versículo 26. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os serão abalados. Vou repetir de novo aqui. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Em outra versão aqui, na versão Almeida atualizada, KJV, diz assim: o coração dos homens desmaia de temor e de cuidar das coisas que sobrevirão à terra, pois os poderes do céu serão abalados. Fora essa pandemia deste vírus aí que está assolando as nações, virá mais coisas que vão deixar muita gente espantada. Que eu não sei o que é, mas Deus está mandando eu falar isso aqui. É o que está dizendo aqui. Eu não sei o que é, não me pergunte o que vai vir, que será de espantar toda a terra. Não me pergunte nada, porque eu não sei. Só quem sabe é Deus. Eu não vou falar o que é, porque a única coisa que Deus passa para mim é que fora esse vírus, vai vir mais coisas que vai colocar muitas pessoas desesperadas. Escute, isso daqui é de Deus que estou falando. Agora, se você não acredita, eu já não posso fazer nada. É você para lá com Deus. Mas creia que mais coisas virão e você vai ver com os teus olhos.
Você vai ver com os teus olhos todas as coisas acontecer. E eu tô te falando aqui da parte do Espírito Santo. Porque eu ouvi agora ele dizer, minha filha, fala isso daqui, o que eu colocar no teu coração, fala. E ele pôs isso aqui no meu coração. Mais coisas vai se alastrar na face da terra. Que muita gente vai se espantar de ver e de ouvir. De ver e de ouvir. Escuta. As coisas vão começar a cair. A cair. Meu Deus do céu. Tô sentindo a presença de Deus aqui. As coisas vão começar a cair de uma forma assim tão rápida que as pessoas mal imaginar já caiu. Mais coisas sobrevirão na face da terra. Porque Deus vai dar permissão para isso assolar com a terra. A nação vai sentir com mais força enquanto não se arrepender do seu mau caminho de pecado. Escuta. Enquanto não existir arrependimento sincero de coração, a nação vai sentir com mais força a mão de Deus pesar na terra. Por isso ele me traz aqui para te dizer, você que saiu da verdade, volta para ela. Você que se distanciou do Pai, retorna para Ele. Retorna para Ele. Volta para Ele. Porque teu lugar não é lá no Egito. Teu lugar não é lá fora. O teu lugar não é aonde você está. O teu lugar é na presença do Rei. O teu lugar é na presença de Deus. Não na presença lá de fora. Volta enquanto ainda Ele está te dando uma oportunidade para você voltar. Porque senão você vai sentir o peso esmagador das mãos de Deus na terra e na tua cabeça. Outra coisa que vou falar. Assim diz o Senhor. Ele está falando para mim, pois eu posso ouvir nitidamente a voz do Divino Espírito de Deus. Ele está falando assim e está mandando eu dizer que se a nação não se arrepender com sinceridade, não é se arrepender por se arrepender, não é assim. É arrepender-se de coração. Sendo sincero diante de Deus. Se não acontecer isto, a nação vai sentir o peso mais forte ainda das mãos de Deus. E os corações dos homens se espantarão. Vai vir mais notícias de espantar. Não me pergunte quais serão as notícias. Eu só estou dizendo aquilo que Jesus Cristo está mandando eu falar. Mais notícias virão de se espantar toda a terra. Aleluia. Aleluia. E Ele está mandando eu também falar. Aqueles que estão debaixo da minha cobertura espiritual, fiquem tranquilos, porque isso daí, esse mal que eu vou trazer com mais força na terra, não tocará em nenhum de vós que está debaixo da minha cobertura espiritual. Fiquem tranquilos, vocês que estão debaixo da minha luz, que estão sendo guardados por minhas mãos. Eu envio anjos para vocês, para guardarem vocês, para guardarem os seus caminhos. Assim diz o Senhor. Estou passando o que o Espírito de Deus está passando ao meu coração aqui. Além de mim, existem pessoas que estão desesperadas, porque estão ouvindo essas notícias aí e está desesperadas.
desesperadamente em desespero assim, porque é ser humano como eu. Deus está mandando eu dizer: acalme, fiquem tranquilos, porque o mal não vai se aproximar de vocês. O mal não vai chegar diante de vocês se eu, o Senhor, vosso Deus, o Criador dos céus e da terra, não permitir que se aproxime de você. Haverá mais notícias que vai fazer com que a nação toda desmaie de terror. Aleluia! Aleluia! Mais sinais. Enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver arrependimento sincero de coração, não verão a glória de Deus, não presenciarão da terra prometida, não passarão do Egito para a terra prometida. Aleluia, Deus. Vigie com as coisas, porque haverá mais coisas que sobrevirão à terra, mais colapsos, mais catástrofes, mais caos. Arrependei-vos e volte-se a crer no divino evangelho da salvação, no verdadeiro evangelho do Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. No Salmo 107, versículo 28 e 31, vou abrir aqui para você e ler aqui. Salmo 107, versículo 28 e 31. Capítulo 107, versículo 28, 20 e 31. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. E as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Olha só que coisa mais linda. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Ele acalma a tempestade para que as ondas dela parem. Então eles se alegram porque ficam quietos. Então Ele os leva ao seu refúgio desejado. Ó, que os homens louvam ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhosas obras aos filhos dos homens. Eu quero dizer para você que ele diz aqui, essa angústia que nós estamos presenciando, devemos então clamar por Ele. Então, na sua angústia, gritavam por socorro. Deus está dizendo assim: eu tenho ouvido. Ele está falando aqui para mim. Minha filha fala para eles: eu tenho ouvido o socorro de cada um. Eu tenho escutado o clamor de socorro de cada um. Vou repetir de novo. Eu, o Senhor, o Criador de todas as coisas, tenho escutado o clamor de socorro de cada um. E eu estou agindo já. Eu estou agindo já. Eu tenho escutado as aflições de cada um. E eu estou agindo já. Isso é para os escolhidos dele que está acompanhando aqui essa live.
Porque Ele sabe que existe escolhidos aqui que estão acompanhando. Ele sabe disto. Eu tenho ouvido o teu pedido de socorro, viu? Fica tranquilo, porque o mal não vai se aproximar da tua tenda. Porque eu, o Senhor teu Deus, não permitirei que esse mal se aproxime e se chegue-se da tua tenda. Tu crê? Porque eu creio. Eu estou passando o que o Espírito Santo está mandando eu passar aqui. Isso aqui é Ele que está falando. Se você não crê, eu já não posso fazer nada. É só você ir para lá com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele é o único que pode acalmar toda essa tempestade. No versículo 29 diz: Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Aquiete. Não perturbe o teu coração. Aquiete o teu coração. Se aquiete. Se aquiete, porque eu, o Senhor, tenho o poder de acalmar a tempestade. Também tenho o poder de andar sobre ela. Acalme e fica tranquilo, porque eu já estou entrando em ação. Eu já estou entrando em ação. Eu já estou do teu lado. E do teu lado eu não... Quem disse que do teu lado eu saí? Quem disse que do teu lado eu saí fora do teu lado? Quem te falou isso? Eu não saí do teu lado. Com a minha bondade eu estive do teu lado, porque eu sou um Deus bondoso. Com a minha bondade eu te segurei. Não deixei tu cair. Esse mal que na escuridão, essa peste que está vagando na escuridão, no deserto. Essa peste, escute. Essa peste não vai tocar nos escolhidos de Deus. Eu falo isso sem medo, porque Ele falou para mim. Felizmente tem muitos incrédulos, não acredito, que acha que diz assim, não é nem pastora, não tá nem em cima do púlpito ministrando a palavra. Como é que tá falando isso aí? Ei, eu quero dizer para você, meu irmão, que pensa desta forma. Deus, Ele usa quem Ele quiser. Não interessa o ano que tem. Não interessa se é ungido ou se não é ungido. É ungido por Deus. Deus, Ele usa a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele usa até um jumento, se for possível, para falar conosco. Ele usa até uma pedra no meio do nosso caminho para falar conosco. Ele usa qualquer coisa que vê pela nossa frente. Para Deus não interessa o ano de congregação, não interessa. Para Deus não interessa. Para Deus não interessa se é pastor, se é missionário, se é obreiro, diácono. Não interessa nada disso para Deus. Ele usa do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque Ele é quem manda no ministério, não o homem. Felizmente existe muita gente que pensa que quem manda no ministério de Deus é o homem. Eu quero dizer que quem manda no ministério de Deus não é o homem, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele usa qualquer coisa ao nosso redor para falar conosco. Ele usa qualquer coisa para falar conosco. Qualquer coisa que tiver na nossa frente, Ele usa para estar falando com a gente. Só basta o nosso coração estar aberto para ouvir e o nosso ouvido atento para ouvir a voz dele. Felizmente tem muita gente que está com o coração desligado pro espiritual.
Tem muita gente que está com seu coração mais ligado para o mundo da terra do que para o mundo espiritual. Aleluia, Deus. Fica calmo. Porque Deus está em meio contigo na tempestade. Não, fica tranquilo que o mal não chegará da tua tenda. Não se aproximará até a tua tenda. Esse vírus que está assolando o país inteiro, esse caos que está sendo espalhado por todo o mundo, fica tranquilo, ó escolhido de Israel, porque esse mal não vai se aproximar da tua tenda não. Se o teu Deus, o Criador, permitir que aconteça, ele se aproximar de você. Eita Deus, fala Jeová. Com a tua igreja. Aleluia. Sentindo ele aí, tá? Ele tá aqui. O Senhor está aqui. É Ele a quem está falando. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus é tão misericordioso conosco e tão bondoso conosco que Ele nos antecipa quando vai acontecer algo entre as nações. Sabe o que isso significa, meus irmãos? De Deus isso significa amor. Isso significa porque Ele nos ama e se preocupa conosco. E aí eu te pergunto, qual pai que se preocuparia conosco? Qual pai que se importaria comigo e com você? Qual pai que desejaria o meu bem e o teu? Qual pai que daria a sua mão para levantar o seu filho? Qual pai que iria incentivar o seu filho dando uma palavra? Qual pai que iria exortar verdadeiramente o seu filho? Será que existe um pai tão maravilhoso como esse, como o nosso? Será que existe um pai perfeito, longânimo, até perdi a palavra. Magno. Será que existe um pai perfeito? Será? Não. Não. Se não for este Deus, não existe. Se não for o Deus que eu sirvo, o meu Deus e o teu Deus, não existe nenhum outro pai que possa fazer essas maravilhas como o nosso pode fazer. Fica atento. Ele tinha me usado para fazer umas lives aqui, avisando vocês, meus caros irmãos, para ficarem atentos aos noticiários. E quando ele me usou para falar isso, ele já sabia que era para ficar atento. Fiquem atentos ainda mais, alertem, fiquem ligados, vigilantes, como ele fala, que vem mais coisas aí. Mais coisas virão. Mais coisas virão. Era para estar acontecendo mais coisas, só que Deus está abreviando os dias por causa dos eleitos. Mas quando chegar o momento e a hora e o exato dia dele arrancar com seus eleitos daqui da terra, ele vai trazer o caos para a cidade. Ele está abreviando os dias. Mas já está tudo preparado. Ele só está abreviando os dias.
Ele só está abreviando os dias. Escute isso aqui que está saindo aqui agora da minha boca. Ele está abreviando os dias por causa dos escolhidos. A cidade não está passando por tudo aquilo que eu falei, que ele falou através da minha vida, por causa que ele está abreviando os dias. Mas quando ele tirar os seus escolhidos daqui, isso daqui vai virar um inferno. Quando os escolhidos saírem da cidade, a cidade vai ser perseguida. Escuta, a cidade breve, logo, logo, será perseguida. A nação toda será perseguida. Presenciarão escassez, fome, mais peste, mais coisas ruins, mais obra maligna virão sobre a face da terra. Aleluia, Deus. Só atingirá aqueles que estão fora da presença de Deus. Os que não têm parte com Deus presenciarão todas as coisas e sofrerão e sentirão o peso esmagador da mão de Deus. Ai, Jeová. Aleluia, Deus. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Mas aqueles escolhidos, esses daí não vai acontecer nada. Deus vai guardar esses aí. Estarão tão escondidos em um lugar tão secreto que só Deus saberá aonde é que ele escondeu os seus escolhidos. Meu Deus, é forte o negócio. Aleluia. O castigo sobrevirá para aqueles que rejeitaram os seus ensinamentos e que até hoje continuam rejeitando. Se esses daí que rejeitam não se arrependerem, vai pesar ainda mais a mão. Vão sentir o peso esmagador da mão poderosa do rei. Se não se arrependerem com sinceridade de coração, vão sentir o peso esmagador da mão do Criador. Vão sentir a dor. Toda a nação vai gemer com mais força ainda. Ele já tinha me falado várias vezes, tinha me usado até pessoalmente, não foi só aqui não, para falar para o seu povo, mas ninguém quis ouvir. As coisas que faziam aqui era só me criticar, era só falar mal de mim. Faziam várias críticas terríveis. Largavam muitos palavrões para mim, só que eu quis essas coisas que fizeram para mim sem acreditar, não foi para mim que estavam fazendo, e sim para aquele que está em minha vida, o Cordeiro, o Rei dos Reis. Criticaram a ele, não a mim. Criticavam a ele, xingavam a ele, não a mim. Eu quero dizer para você, você que me odeia, você não está me odiando, você está odiando o que está em mim. Aquele que criou você e criou tudo isso aqui que você vive. Quando você não gosta de mim, é porque você não gosta dele, o que está em mim. Quando você me nega a minha presença, você está negando a presença dele, não a minha. Porque a luz que está em mim te incomoda. As palavras que vivem em mim, que eu liberarei aqui da parte de Deus, incomoda você. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando eu falava as coisas verdadeiras e ainda falo, continuo falando, o que as pessoas faziam era me xingar. Eram falar mal. Eram passar nos meus comentários me xingando o tempo todo. Por causa da cegueira que estava tamanha
de acreditar nas coisas mentirosas e ilusórias deste mundo terreno, do mundo que jaz do diabo, que jaz do maligno pertence, porque o Criador deu a permissão para ele governar aqui na face da terra. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. O Brasil está debaixo de feitiçaria. O Criador chama para nós lutarmos contra isso. A nação está sendo dirigida pelas trevas e não pela luz. Rejeitaram a luz que vinha do céu, uma luz que foi mandada e enviada pelo céu, rejeitaram. Preferiram aceitar e acolher a escuridão, achando que aquela escuridão que estava ali, eles acolhendo, os homens acolhendo aquela escuridão, estava acolhendo a luz, só que não é a luz ali. A luz não está governando. Quem está governando é as trevas. Acorda, igreja. Quem governa não é a luz. Quem governa é a escuridão do diabo. É o diabo que está governando a nação. Não é a luz. Trevas. Até quando vai ficar nesta daí de dormir? Até quando você vai estar nesta daí de achar que a luz, que as trevas que você deposita a tua confiança é a luz do teu Criador? Se na verdade não passa de mentira, não passa de estratégia e armadilha do diabo. Aleluia, Deus. Meu Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando um homem de Deus governa a nação se torna feliz. A nação se torna próspera. A nação torna abençoada. Isso quando um homem verdadeiro do Criador governa a nação, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Esse traz a paz, porque o Espírito do Senhor está nele. E o Espírito do Senhor que está sobre essa igreja, sobre esse homem de Deus, ajuda a fazer com que a nação, o país, as pessoas se prosperem. Mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre, o povo grita, o povo sente dor. Sabe por que tanta dor? Sabe por que tamanha dor na terra? Porque é o ímpio que está governando. O ímpio, escuta, o ímpio está governando. Por isso tamanha é a dor, tamanha é a peste, tamanha é a maldição. Quando o ímpio governa, a maldição se prevalece. Quando o ímpio governa, o povo se desespera. Eita Deus, aleluia. Quando o ímpio governa, as coisas que eram para serem de bênção se tornam maldição para a terra. Aleluia, Deus. Louvado seja o Pai, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O caos vai se espalhar em todo o mundo porque é o ímpio que está governando. Não é a luz. Não souberam amenizar com a maldição. Não souberam amenizar. Não souberam amenizar. Felizmente. Felizmente vai passar. Mais coisas fortes virão. Porque não querem crer. Não querem de hipótese alguma, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, crer. Querem crer no que o homem fala, mas não querem crer. Só querem receber o
que o homem fala, mas não quer receber o que Deus fala. Quer vivenciar o que o homem fala, que o homem apresenta, mas não quer vivenciar a verdade que Deus fala, que Deus apresenta. Querem se deixar ser enganados? Por isso estão aí se perdendo. Por isso que estão morrendo. Por isso que estão aí perecendo e não estão nem percebendo. Estão mortos espiritualmente, não estão nem percebendo que morreram o espírito. Estão pensando que o Espírito Santo está agindo. Estão pensando que o Espírito Santo está agindo. Só que na verdade não está. Quem está agindo no meio do povo de Deus, quem está agindo é o espírito da prostituição. É o espírito de quê? É o espírito do engano. É o espírito da mentira. É o espírito do anticristo que está governando aí. Nação aí. O anticristo já está no meio de nós. Breve, logo ele estará sendo apresentado. Não estou dizendo de arrebatamento aqui não. No momento eu estou falando de arrebatamento aqui não. Nós não sabemos o dia que nós iremos ser arrebatados daqui. Só o Pai que sabe. Nem os anjos não sabem de nada. Felizmente tem muita gente inventando data no dia para o arrebatamento. É muita gente profetizando profetadas mentirosas. Muitas vezes eu tenho escutado profecias enganadoras, profecias falsas, profecias que não são vindas de Deus. Pessoas sendo usadas pelo diabo para falar coisas que Jesus não manda falar. E é por isso que Deus se ira com tudo isso aqui que está acontecendo na terra. Todo dia Deus se ira com seu povo. Todo dia Deus se ira com seu povo. O único povo que traz alegria para o coração de Deus é os escolhidos. Porque essa geração atual que está aí só traz decepção para Deus. Deus se ira todo dia. Todo dia é uma ira do Criador. Todo santo dia o santo Deus se ira. Todo dia Deus está irado. Todo dia Deus se ira com a sua igreja. Ele descreve a sua igreja aí atual que está aí. Igreja rebelde. Igreja hipócrita. Que querem mostrar o que não são verdadeiramente, não querem ouvir as correções de Deus, não querem escutar quando Deus fala, não quer ouvir quando Deus diz que não é assim, que não é desse jeito, que não é esse negócio que eu desejo. O que o povo escolheu não era desejo do coração de Deus. Vou falar de novo. O que a nação escolheu não era desejo do coração do Criador. Eita, papai do céu. A nação escolheu porque estava vivendo em ira. Estava vivendo com ódio no coração. A igreja do Senhor ainda vive com ódio no coração. Ainda não se libertaram disso. Eu quero dizer para você, meu irmão, enquanto você não se liberta das coisas do Egito, tira teu cavalinho daqui da chuva,
Porque quando você não se liberta das coisas do Egito, é impossível de você subir no céu com Jesus. Louvado seja o Salvador, o Rei dos Reis. Aleluia, Deus. Enquanto você não se liberta do Egito, das coisas do Egito, nem adianta que você para o céu você não sobe. Não é eu quem falo isso aqui, é a palavra que diz isso. É a palavra que diz isso. Enquanto você não se liberta do Egito, nem adianta ter como você morar no céu, porque não vai. Não entra no céu vivendo duas vidas. Nem adianta, meu amado. Porque não entra no céu assim, vivendo o pecado. Porque lá no céu o lugar é santo, é puro, é limpinho. Não tem sujeira nenhuma, não tem imundícia nenhuma lá no céu. Tudo é limpo, tudo é santo, tudo é sagrado. Pra lá não entra ninguém de qualquer forma, não. Pra lá não entra igreja de qualquer jeito. Ninguém passa do portão de ouro pra dentro de qualquer forma, não. Lá no céu não é assim, não. Felizmente vai ter muitas almas que vai serem lançadas para o inferno. Se não se arrependerem do mau caminho. Infelizmente, quando chegar naquele dia e tiver cara a cara com o juiz, vai ter muita alma que será lançada lá para baixo, lá no fogo do inferno. Não é eu quem falo isso aqui, não. É a palavra que diz. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1 e 5. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Tá vendo só? Olha ali. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está protegido. Porque Deus é o protetor da igreja. É o protetor dos seus escolhidos. Todo aquele que está debaixo da luz e da promessa do alto, esse está totalmente 100% protegido pelo Criador. Está debaixo da sombra do Onipotente. E debaixo da sombra do Onipotente, os escolhidos estão descansando em paz. E nenhuma das doenças pestiniosas se prevalecerá, se aproximará dos escolhidos de Deus. Porque Deus os guarda. Josué, versículo 9. Não te ordenei, seja forte e tenha uma boa coragem. Não temas nem te assustes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que fores.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos senhores está conosco. Por isso, nós, escolhidos de Deus, não devemos ter medo, não devemos ter temor, não deve existir temor em nossas vidas. Nas nossas vidas deve sim ser sentida a paz. Mas não temor. Não temor. Esse caos todo aí que nós estamos presenciando vai se espalhar, todo esse veneno por todo mundo, por todos os lugares, por toda a terra. Esse é o tema da mensagem de hoje. O caos se espalhará por todo mundo. Mais coisas virão. Eu te convido, se apegue com Jesus. Se salve. Se salve-se. Se apegue com Jesus, porque Ele é a única solução. Fica na paz. Deus abençoe.